Vamos trazer um profissional da diplomacia para ajudar a gente na nossa conversa, Thaís, Raquel e Caio. Embaixador Rubens Barbosa, meu boa noite, especialista CNN para assuntos internacionais, ex-embaixador do Brasil em Washington, tem uma larga experiência nessa linguagem que às vezes o Caio sabe usar muito bem, o diplomatiquês. A sua, colega, posso chamar, Elizabeth, sua colega, ela não foi nem um pouco diplomática, hein, Rubens? Você sabe que eu conheci a Elizabeth Bagley lá em Washington, tive algum contato com ela lá. Ela já era ligada ao Partido Democrático, ela foi assessora lá e ela foi bem brifada, né? Nós vimos o pronunciamento dela, respondendo à pergunta do presidente lá do Comitê de Relações Exteriores. Ela foi realista, né? Ela fez referência às falas do presidente, que nós sabemos muito aqui o que representam, mas ela foi muito objetiva em defender as instituições aqui no Brasil, o fortalecimento das instituições, e que isso vai gerar a possibilidade de eleições justas e que ela vai atuar nesse sentido, né? Ela reflete o pensamento, como você mencionou, do governo Biden, né? Os recados que vieram em diversos níveis foram confirmados agora por ela na Comissão de Relações Exteriores. Rubens, você é nosso especialista e eu só preciso alertá-lo para o seguinte, isto aqui é uma roda, então se você achar que está demorando para passar a palavra para você, interfira como você achar apropriado. Thaís, diante do que você ouviu, o que você mesma descreveu, das movimentações do Supremo, quer dizer, Judiciário e Legislativo e do governo americano agora, como é que o Bolsonaro deveria se sentir? William, pensei em algumas coisas aqui impublicáveis em rede nacional, mas vamos lá. Não, é um programa de família, cuidado. Acho que tem de fato um cerco a essa tentativa de colocar em descrédito o nosso sistema eleitoral e as nossas instituições. Toda essa movimentação tem a eleição como pano de fundo, a gente não pode desconsiderar isso. Hoje eu fiz questão, porque ontem a gente estava aqui no calor da notícia, debatendo a notícia crime quando a ação foi noticiada, quando a gente teve acesso. E hoje eu me dediquei a ler a peça, William, e de fato não tinha elementos ali que pudessem fazer ela prosperar. Por que eu digo isso? Porque, no fim das contas, é uma ação político-eleitoral que tem a eleição como foco. O presidente Jair Bolsonaro não deve parar por aí. Essa é uma sensação que a gente ouve lá no Supremo Tribunal Federal. Há um consenso entre os ministros de que esse questionamento, esses ataques não vão se esgotar agora. E eu ouvi também de ministros do Supremo Tribunal Federal que a preocupação dos Estados Unidos é legítima e, acima de tudo, diz respeito ao próprio processo eleitoral deles, do que pode vir daqui para frente. Se aqui no Brasil, em algum momento, a eleição passa por um descrédito tamanho e a gente tem algum questionamento das instituições e as instituições não conseguem segurar a onda, isso tem impacto no restante da América. Essa é a avaliação que a gente ouve. Não, ficou claro. Inclusive, na pergunta feita pelo senador Aela na sequência. Ele aproveitou para dar uma cotovelada nos republicanos, no Trump e, por tabela, também no Bolsonaro. Caio, está aí essa questão de análise política. Qual é a força do Bolsonaro diante dos fatos que nós descrevemos? Bolsonaro, a gente já falou várias vezes aqui, ele não tem as mesmas condições que o establishment em 64 teve. Ele sabe disso, hoje é só mais uma prova disso. A gente tratou de si aqui há 2 semanas, mais ou menos, né, Vac? E eu enumerei aqui, eu sempre gosto de enumerar, tanto aqui quanto nos outros programas que eu participo, os elementos que ajudaram a sustentar o golpe de 64. Nenhum existem hoje, nenhum. O de hoje é o contrário. Uma eventual ruptura. 64, de novo, se me permite, teve apoio da imprensa, apoio de empresários, apoio da sociedade civil, apoio do Congresso Nacional, apoio das Forças Armadas. Nenhum desses elementos estão presentes hoje e ele sabe disso. Por isso que daí concordo com a Thaís também, ele faz uma opção eleitoral desaprovada no entorno dele, que hoje também, da mesma maneira que a Thaís leu a peça, eu me preocupei a falar com o entorno do presidente. Ninguém sabia, ninguém foi consultado,
E mais do que isso, ninguém aprova. E a campanha não quer usar como no horário eleitoral gratuito. Então, para quê? Para que definir essa toada? Deixa eu terminar a nossa conversa passando a palavra mais uma vez ao Rubens Barbosa, nosso ex-embaixador lá em Washington. Rubens, da sua experiência diplomática longa, várias décadas, você serviu o Itamaraty e você viu de perto como é que governos conversam. Em que medida os americanos estariam dispostos, na sua avaliação, a tornar ainda mais enfático o que eles plantaram na imprensa e disseram hoje pela embaixadora? William, em termos diplomáticos, é impossível ser mais enfático. Tudo que eles queriam dizer foi dito, não só por aquele diplomata americano que escreveu um artigo nos jornais sobre a eleição. Ele foi ex-cônsul no Rio de Janeiro. O ex-cônsul geral lá no Rio de Janeiro. E os recados, você mencionou o Burns, né, o diretor lá da inteligência americana, e em outros níveis também, até a porta-voz do Departamento de Estado se manifestou sobre as eleições do Brasil. Agora, eu acho que ela estava se referindo não a esses problemas que nós estamos vivendo hoje, não é, ou ontem, mas estava se referindo a afirmações do presidente que poderiam levar à intervenção dos militares. Essa que é a grande preocupação do governo americano, porque lá nos Estados Unidos o Trump fez exatamente isso, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores se referiu diretamente a essa questão. Agora, ele tem um outro problema que eu não sei avaliar do ponto de vista do governo brasileiro, como essas declarações no Congresso americano da futura embaixadora aqui no Brasil vão repercutir, porque está havendo conversas entre o governo americano e o governo brasileiro para que o presidente Bolsonaro compareça à reunião da Cúpula das Américas, agora no dia 4 de julho. E o presidente não está querendo. E eu acho que essas declarações podem tornar ainda mais difícil a decisão do presidente de ir. Essa é uma decisão importante, porque o presidente do México já se recusou a ir, e se o presidente do Brasil, o maior país depois dos Estados Unidos aqui na região, economicamente, politicamente, vai esvaziar a cúpula. Então, essas declarações da futura embaixadora aqui podem ter repercussões em outras áreas importantes, porque o Brasil não participar dessa reunião, que tem como foco também a democracia, né? A Cúpula das Américas. Vai ser importante a gente acompanhar isso. Obrigado, Rubens. É o que a gente chama em jornalistiquês, na nossa gira, uma ótima pauta. Vamos atrás dela. Obrigado, boa noite pela sua participação. Thaís, Raquel e Caio, obrigado por enquanto.